Vamos lá, meus queridos, dar início à nossa quinta aula de teologia pastoral. Eu quero falar hoje sobre três assuntos extremamente importantes, que são características do pastorado, o perfil bíblico do pastor e as crises do ministério pastoral. Eu quero começar a aula lendo a Epístola aos Hebreus, capítulo 5, os primeiros 4 versículos, que diz assim: cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas a Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. E ninguém toma essa honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: você é meu filho, hoje te gerei. Vamos falar um pouquinho sobre as características do pastorado, características importantes de se entender para que se exerça um bom pastorado. A compreensão equivocada ou a não compreensão dessas características podem trazer sérios prejuízos para todo o ministério. Nós precisamos entender, em primeiro lugar, que o pastor é humano. A primeira característica de um pastor, humanidade. Ele não é um super-homem, ele não é um avatar, um espírito superior, alguém de uma outra dimensão. Ele foi tomado dentre os homens. Pastor não é anjo. Tem crente que tem esse costume de achar que pastor é o anjo da igreja. E como anjo, ele não tem cansaço, ele não tem fome, ele não tem sono, ele é superior a todos os demais. Pastor não é um semideus. Ministro do evangelho é ser humano. E como ser humano, ele tem defeitos, ele tem fraquezas, ele está sujeito às mesmas paixões, ele possui as mesmas limitações humanas, físicas, espirituais, emocionais. Tem gente que olha para o pastor e acha que o pastor está acima da humanidade. E o pior de tudo, tem pastor que olha para si próprio e acha que está num patamar mais elevado, como dizia aquele jogador de futebol, outro patamar. Está num nível superior, está acima dos demais. Pastor é ser humano. Se você, meu querido, não entender que você é gente, que isso aqui é pele, osso, tem sangue aqui nessas veias, você é normal como qualquer outro ser humano, você terá problemas muito sérios. Eu vou dizer mais, você vai morrer. Se você achar que você não é gente, você vai morrer. Você vai se desgastar, você vai se dar, você vai se consumir e você é gente. A primeira característica do pastor, do pastorado, é a humanidade. O pastor foi tomado dentre os homens. Deus não mandou anjos pastorear a igreja. Deus não não criou um ser especial, um semideus, um Hércules de paletó e gravata para cuidar da igreja. Deus escolheu homens, você e eu fomos tomados dentre os homens. Você não é melhor, você não é superior, você não é mais forte do que ninguém. Se você não entender isso, você está correndo um sério risco no seu pastorado e na sua vida. Segunda característica do pastorado é o ofício. Olha o que diz o texto: é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus. Trabalha para os homens nas coisas que são concernentes a Deus. O ofício do pastor, ele é duplo, vertical e horizontal.
Ele trabalha na horizontal para os homens, mas nas coisas concernentes a Deus. Pastor não é carpinteiro, não é pedreiro, não é motorista de Uber. Pastor não é assistente social. Ele pode fazer algumas dessas coisas? Pode. E eu acho que em algumas circunstâncias até deve, mas ele não é constituído para essas coisas. Ele é constituído nas coisas concernentes a Deus, para oferecer tanto dons, os seus dons para a edificação da igreja, os seus dons ministeriais, lembram deles? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, os seus dons ministeriais e os seus dons espirituais. A palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, línguas, interpretação, revelação, esses dons ele oferece, ele coloca à disposição da igreja. E oferece sacrifícios, e nesse caso aqui, não mais os sacrifícios de animais, mas a intercessão constante pelos pecados da igreja, pelos pecados da humanidade. Ele é constituído a favor dos homens. Queridos, isso aqui me leva a pensar numa coisa muito forte, para mim muito forte. O pastor abraça os homens e briga com Deus. Quero que eu te mostre dois casos. Um, não podemos dizer que foi pastor, talvez ninguém o veja como pastor, mas foi uma função pastoral. Abraão brigando com Deus por Ló, por Sodoma e Gomorra. Senhor, e se tiver 50, e se tiver 40, e se tiver 30, Senhor, e só tiver Ló? Ele vai lá ele abraça Ló e briga com Deus. Um outro, esse sim, pastor Moisés, já ouviu falar nele? Pastor Moisés, quando Deus diz assim, sai da frente, sai daí, fica de lado ali, eu vou acabar com esse povo. Eu estou cansado dessa gente, vou acabar. Deus disse, não, Senhor, não vai fazer isso. Tira-me, risca-me do livro que tu escreveste, se o Senhor for fazer isso. O pastor, ele abraça os homens e briga com Deus, querido. Tem muito pastor abraçando Deus e brigando com os homens. Tem muito pastor abraçando a Deus e brigando com os homens. Está errado, está invertido. Não é assim. Você abraça Deus no momento de angústia e de desespero em teu próprio favor. Mas na luta pastoral, você abraça os homens e briga com Deus. Você abraça os homens e briga. Sabe aquele camarada que destrói a sua igreja, que destrói a sua paciência, que te perturba, que levanta pessoas contra você? Tem, às vezes aparece lá na igreja. Aquela pessoa que faz tudo para te derrubar, para puxar o seu tapete. Aquela pessoa que faz tudo para acabar com o teu ministério. Você tem que abraçar esse homem e brigar com Deus. Você tem que abraçar esse homem e brigar com Deus. Deus muda, Deus perdoa, Deus usa. É essa a tua oração, é esse o teu clamor. Mas tem muito pastor se abraçando com Deus para brigar com homens. A luta é desigual. A luta é desigual. Deus do teu lado, a luta está ganha. Então você não precisa ajudar Deus para bater, para massacrar. Você não precisa abraçar Deus, você tem que abraçar o homem. Não é seu ofício brigar com homens, é brigar com Deus. Eu tinha um querido amigo, já falecido, já está com o senhor pastor Roberval Leite Andrade. Foi meu mentor, foi meu mestre, um homem de Deus. E ele dizia assim, Delvacir, Deus gosta de uma boa briga. E gosta quando encontra alguém que tem coragem de lutar com ele, de brigar com ele. O pastor luta com Deus pelo seu rebanho, por causa do seu rebanho. Querido, pare de brigar com homens, comece a brigar com Deus. Você foi constituído, teu ofício é a favor dos homens. Concernente a Deus. A praia do pastor são as coisas teofânicas. Bonito isso, né? Bonito, frase bonita de efeito, profunda, filosófica, mas não, ela é real. A praia do pastor são as coisas teofânicas, são as coisas de Deus.
não é um historiador, não é um professor de geografia bíblica, não é um professor de sociologia, não é um professor de ética, não é um animador de auditório, não é um promotor de entretenimentos religiosos. Pastor, ele tem como ofício as coisas concernentes a Deus, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a pessoa de Deus, o caráter de Deus, o mover de Deus, o agir de Deus. Isto é a praia do pastor. O seu ofício são as coisas concernentes a Deus. O pastor conhece ou precisaria conhecer profundamente, entender profundamente as coisas divinas. Pastor precisa entender profundamente as coisas divinas. Por experiência própria, por vivência, pastor vive integralmente o que prega, por isso ele pode pregar. Se você não prega, não vive o que você não prega, você não pode pregar. Eu citei isso numa aula passada. Eu estava lendo um livro esse final de semana e o autor, ele diz assim: quem prega o que não vive, vive uma mentira. Você precisa viver as coisas de Deus. Você precisa levar o povo a conhecer e se relacionar com Deus baseado no seu exemplo, baseado naquilo que você faz, baseado em você. Pastor faz isso. O seu ofício é concernente às coisas de Deus. E sendo assim, ele leva o povo a um relacionamento com Deus, leva a igreja ao amadurecimento, ao crescimento, a descobrir os seus dons, a interessar-se pelo crescimento e desenvolvimento do rebanho como um todo. O pastor sabe que Deus o capacitou para capacitar pessoas. O pastor sabe que Deus o capacitou para capacitar pessoas. Se na sua igreja, na igreja que você pastoreia, na congregação que você lidera, não tem pessoas capacitadas, você está falhando. Você não entendeu o seu ofício. Você não entendeu a sua função. Se a sua igreja não tem gente capacitada, você está falhando. Eu conversava com um pastor uma vez, estava há 6, 7 anos pastoreando a igreja. E eu participando de alguns cultos, eu percebi que só ele ou a esposa dirigiam orações públicas. E aí um dia eu perguntei para ele, por que só você e a esposa oram? E ele disse, porque ninguém lá na igreja sabe orar. Pô, peraí, 7 anos pastoreando a igreja e ninguém na igreja sabe orar? Meu amigo, você falhou. Você não é pastor, você não está exercendo o ofício. 7 anos de pastorado, você não foi capaz de treinar alguém para orar em público. O que você está fazendo? Seu ofício não está sendo cumprido. O pastor descobre, treina, mobiliza pessoas para o ministério. Há muita gente boa, há muita gente capaz, há muita gente na igreja pronta para trabalhar, mas não é descoberta, não é treinada, não é mobilizada, não é investida de autoridade. Não se delega nada para ela fazer. O seu ofício é esse, preparar pessoas. E aí diz também que o pastor oferece sacrifícios pelo pecado, é a vida de intercessão, é a vida de oração e a pregação contra o pecado. O pastor não está ali para pregar que você vai ser próspero, que você vai ser abençoado, que você vai ser famoso, que você vai morar no céu. Não, ele está ali para pregar contra o pecado. O pastor, assim como Deus, ele ama o pecador, mas ele não tolera o pecado. Igrejas com pecados ocultos, com pecados mascarados, com pecados aceitos, pecado no púlpito da igreja, pecado entre pessoas importantes, principalmente social e financeiramente, que vão sendo acoitadas no seio da igreja, que ficam ali perturbando, afundando o navio, como aconteceu com Jonas.
no seu pecado, confortavelmente adormecidas. O pastor tem que pregar contra o pecado, é ofício do pastor denunciar o pecado e apontar o caminho do arrependimento, da transformação, da renovação. Humanidade, ofício, aí nós vamos para o sentimento do pastor, segundo Hebreus. Ele pode compadecer-se. O pastor não é insensível. Aquele pastor bravo, aquele pastor ranzinza, aquele pastor colérico, não estou falando de temperamento, eu estou falando de atitudes coléricas, aquele pastor pavio curto, aquele pastor briguento, aquele pastor que se ofende por tudo, ele não entendeu o sentimento do pastor, ele afasta as ovelhas, ele expulsa as ovelhas de perto de si, ele mantém as ovelhas distantes, solitárias e em perigo. O pastor, ele chora, ele sofre, ele se compadece. Você precisa chorar pelas suas ovelhas e você precisa chorar com as suas ovelhas. Seu coração tem que ser um coração compassivo. Pastor não pode ser durão, tem que ser mole nesse sentido. Tem que ser sensível às necessidades, aos dramas, às tristezas, às vicissitudes que acontecem na vida da sua igreja. Ele ama e conhece, ele conhece e ama cada uma de suas ovelhas. Apesar das fraquezas, ele quer recuperá-las e deixá-las saudáveis. Pastor não se interessa apenas pela lã e pela carne das ovelhas. Eu vi um pastor falar para mim, muito claramente, ele disse: Delvacir, tem gente na igreja que dá trabalho, mas se for dizimista, não permita que saia. Se é dizimista, se não é dizimista, o pastor, ele não quer que a ovelha saia. Ele não quer que a ovelha abandone o rebanho. Ele não quer que a ovelha saia do aprisco. Ele vai buscar a ovelha. Se é dizimista, se não é, esse pastor está comendo, tá usando a lã, comendo a carne das ovelhas. Não permita que saia enquanto estiverem dizimando. Ensina-os a ser dizimista, mas não para ficar. Ou não porque você quer que fique. Porque você as ama. O pastor não é o policial severo que quer punir, que quer multar. O pastor não é o investigador criminal que quer descobrir pecados na vida das ovelhas. Ah, eu sabia, eu sempre desconfiei, e fica lá. Não. O pastor entende que a sua missão é apacentar, a sua missão é cuidar, a sua função é acolher. Ele não é um juiz, ele não é um promotor de justiça, ele não é um carrasco, ele é o amoroso apacentador. Esse é o pastor das ovelhas. Esse é o pastor das ovelhas. Esse é o sentimento do pastor. Será que dá para você parar um pouquinho e reavaliar os seus sentimentos? E reavaliar a sua personalidade nesse contexto de sentimentos? Quarto lugar, a vida pessoal do pastor. Olha o que diz o texto: pois ele mesmo está rodeado de fraquezas, e por esse motivo deve ele, tanto pelo povo como por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. O pastor, ele reconhece as suas limitações frente aos inúmeros desafios e responsabilidades pessoais e ministeriais. O pastor cuida de dois aspectos: pessoal, vida pessoal, e conta da vida ministerial. É uma jornada dupla, é um cuidado duplo, é uma carreira dupla. Ser humano e ministro do Evangelho. O pastor enfrenta dilemas de ser esposo, de ser pai, de ser pastor, de ser representante da comunidade. Ele cuida dos seus filhos, ele cuida dos filhos dos outros. Ele cuida do seu cônjuge e cuida dos casamentos da igreja que estão a perigo.
Ele não pode descuidar da esposa, já falamos sobre isso, ele tem que ser um bom amigo, um bom marido, um bom amante, companheiro, pastor. Ele não pode descuidar dos filhos, ele tem que ser um pai amoroso, um pai presente. E entenda bem, dar presente se não é ser presente. Tem pastor, tem pai que dá tudo que o filho quer, que cumula o filho de presentes, mas não é presente ele, isso não substitui. Ele é o amigo, ele é o mestre, ele é o pastor dos seus filhos. Ele não pode descuidar da comunidade. Ele é o representante da igreja diante da comunidade. A comunidade olha para a igreja através do seu pastor. Se o pastor é um mau pastor, a ideia, a figura que a comunidade faz da igreja, que a igreja é uma má igreja. Ah, sei não, aquele pastor lá é estranho. Eu já ouvi isso. Aquele pastor é mal encarado, aquele pastor não é simpático, aquele pastor não deve ser grande coisa. Ah, não vou naquela igreja por causa daquele pastor. Ele não pode cuidar disso. E o pastor não pode descuidar do pastorado, ele tem que ser pastor. Ele é pastor, ele foi chamado, ele foi tomado dentre os homens para ser pastor do rebanho do Senhor. Ele busca o alimento da palavra. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, isso aqui, ó. Isso aqui não é ferramenta de trabalho. Isso aqui não é ferramenta de trabalho. Antes de ser ferramenta de trabalho, isso aqui é o teu alimento, é o teu pão diário, é a tua comida de todo dia. Tem pastor que só usa a Bíblia para os outros, para preparar mensagem, para preparar estudo, para preparar aulas. Pastor tem que usar a palavra para alimentar a si próprio. Isso é o alimento do pastor. Depois é o alimento do rebanho. Só um pastor bem alimentado pode alimentar. Só um pastor bem nutrido pode nutrir. Só um pastor que lê a Bíblia e ora pode ministrar a palavra e orar pelos outros. Orar por mim mesmo, antes de ser intercessor, eu preciso ter uma vida de oração. Antes de ser intercessor, eu preciso ter uma vida de oração. Isso tem me perturbado muito, eu tenho me cobrado a cada dia, eu tenho me perguntado como está a minha vida de oração. E eu confesso para você, eu estou insatisfeito, eu quero mais, eu preciso mais. Antes de orar pela igreja, eu preciso orar por mim. Eu preciso ter uma vida de oração, preciso ter uma vida de comunhão com Deus. Eu não estou falando de pedir. Eu não estou falando de pedir, eu estou falando de orar. Orar é uma coisa que inclui a petição, mas é muito mais que petição. Eu não tenho que apresentar para Deus uma lista de assuntos. Olha aqui, ó Deus, ó, isso aqui eu preciso, eu quero. Não, não, não. Não é isso. É comunhão, é conversa. O assunto aqui não é oração, mas nós temos que falar sobre isso. Antes de ser intercessor, o pastor tem que ter uma vida de oração. Quanto você ora por dia, pastor? Ah, não é quantidade, é qualidade. Para com essa conversinha mole, com essa conversa fiada que não satisfaz nem a você mesmo. Minha oração é intensa, se é intensa, ela é demorada. Não há intensidade sem tempo. Não há intensidade sem tempo. A não ser aquelas orações de desespero, aquela oração flecha que você lança no céu num momento de desespero, de perigo extremo. Aí ela pode ser curtinha e intensa, mas uma oração intensa é uma oração que você gasta tempo na presença de Deus. Antes de orar pela igreja, tenha uma vida de oração. Faz parte da sua vida pessoal. A convicção do pastor, chamado por Deus. O pastor sabe que Deus o chamou. Ele não entrou. Falamos sobre isso lá na introdução, na nossa primeira aula. O pastor sabe que que não entrou no ministério por vontade própria, por escolha da família, por escolha da igreja. Ele não escolheu a carreira ministerial, nome bonito, né? Chique, carreira ministerial. Ele não escolheu. Ele não foi influenciado por outras pessoas apenas. Eu tive influências. Eu tive grandes influências no meu chamado. Professor de escola bíblica dominical, Pedro Dornelles, me influenciou muito. Meu líder de jovens, Pedro Paulo, me influenciou muito. Meu pai, Alvacir Costa, me influenciou muito.
Mas eu não fui um homem apenas influenciado, eu fui um homem chamado por Deus. Deus me chamou e eu tenho essa convicção. Se eu estou aqui hoje é porque eu tenho a convicção que eu fui chamado por Deus. Eu tentei fugir do chamado. Eu tentei me esquivar, mas Deus me trouxe de volta. Pastor tem essa profunda convicção de que foi escolhido por Deus. Sem essa convicção, não existe pastorado bem-sucedido. Sem essa convicção, perde-se o devido temor no exercício do ministério. Sem essa convicção, não se resiste às pressões do ministério. Sem essa convicção, cresce o orgulho, a vaidade, a autoglorificação. Tem pastores que estão se tornando semideuses. Pai fulano, pai isso, pai apóstolo, mestre. Os pastores estão virando gurus endeusados por pessoas que não entenderam que a glória é de Deus e que estão endeusando homens e seguindo cegamente seus métodos, suas sugestões e até suas ordens. Tem pastores que estão sendo chamados de pais por outros pastores. Oh, pai fulano, pai Zezinho, pai não sei. Não entendeu que quem o chamou não foi o pai. Foi o pai, foi Deus que o chamou. Essa convicção, sou chamado por Deus. Eu sigo as ordens, a visão dada por Deus. Sem essa convicção, se cai na vaidade, no orgulho, na arrogância e acha que é poderoso. Sem essa convicção, corre-se o risco de tiranizar o rebanho, achando que o rebanho lhe pertence. Quais são as características do pastorado? Humanidade, tomado dentre os homens. Ofício, constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus. O sentimento, ele pode compadecer-se. A vida pessoal, ele mesmo está rodeado de fraquezas. E a convicção, foi chamado por Deus. Essas são as características do pastorado. Nunca esqueça delas. Ou você vai sucumbir ministerialmente. Vamos em frente. O perfil bíblico do pastor. O apóstolo Paulo, ele está na praia despedindo-se dos presbíteros da igreja de Éfeso, Atos capítulo 20. E ele começa a falar com os presbíteros sobre o pastorado. E ele traça ali algumas diretrizes. Pastor é um termo de ternura que designa a tarefa do ministro como apacentador. Essa tarefa exige afetividade, renúncia e amor. O termo pastor denota a habilidade do ministro nos cuidados pastorais, no qual ele cuida de alimentar espiritualmente o rebanho, mostrando-se vigilante, deixando-se envolver em ações de misericórdia e cuidado pastoral, com compaixão, com intensidade, com coração. O pastor deve ter como alvo o aperfeiçoamento dos cristãos, mostrando-se espiritualmente alerta e capaz de exortar, encorajar, advertir, consolar e orientar com autoridade. Qual é o perfil bíblico do pastor? Reforçando algumas ideias que já trouxemos antes. Antes de tudo, 1 Pedro 5, 1-4. Ele é apacentador. Antes de tudo, ele é apacentador. O pastor cuida do rebanho. Sua função principal é cuidado.
cuidar do rebanho. Ele alimenta o rebanho com a sua... Eu estou sendo insistente nisso, eu preciso ser insistente nisso. Ele alimenta o rebanho com a palavra de Deus, mensagens bíblicas, mensagens profundas, mensagens expositivas que alimentam, que edificam. Nós temos uma geração de pregadores, principalmente de congressos e de eventos pentecostais, que são pregadores de alegorias. São pregadores de alegoria. Ruth vira igreja. Cantares é a relação de Cristo com a igreja. E aí vai, pregadores de alegorias que não alimentam, que ciscam na superfície, que usam a Bíblia como pretexto para suas falas. Precisamos pregar mensagens extrema e verdadeiramente bíblicas. O pastor não fica promovendo entretenimento, animando auditório, contando histórias. Há pouco tempo eu participei de um evento numa igreja aqui na cidade. Eu fiquei triste. Um jovem pastor aparentemente muito sábio, ou melhor, com muito conhecimento, não sabedoria, muito conhecimento. E ele estava desde o início da sua fala tentando ser engraçado. E dois problemas, ele estava ali para pregar a palavra de Deus. E segundo problema, ele não conseguia ser engraçado. Ele passou toda a sua mensagem tentando fazer o povo rir. Houve um outro evento numa igreja e eu resolvi, me interessava o evento, e eu resolvi assistir o culto pela internet, estava com transmissão ao vivo. E o povo riu do início ao fim da pregação. Aliás, é bem típico desse grupo. Uma boa pregação é uma pregação onde você ri muito. Um bom stand-up é um stand-up onde você ri muito. Só que uma coisa é uma coisa, isso é filosofia profunda, você sabe. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Você não está ali para fazer o povo rir, você está ali para fazer o povo ser alimentado com a palavra. O apacentador, ele tira da palavra o alimento que sustenta. Ele refuta quaisquer heresias contrárias à palavra de Deus produzidas no meio do próprio rebanho. Às vezes tem irmãozinhos bem intencionados, mas mal informados, que falam bobagem, que falam coisas que não tem nada a ver com Bíblia. Tem que ser corrigido. Tem que ser confrontado como erro, como pecado. Tem muito ministro de louvor que vai para o púlpito achando que é pregador, que sabe tudo de música, ou não, mas que conhece música, que ministra, mas não tem Bíblia, não tem teologia, não tem doutrina e fala bobagem. E compõe bobagem. E o pastor precisa cuidar, isso é fazer também o trabalho pastoral como apacentador. O seu ministério é um ministério de confronto com carinho. Ele é o profundo conhecedor das ovelhas, ele conhece a natureza das ovelhas. A ovelha é bonitinha para você olhar de longe. É bonitinho para você assistir o desenho na televisão. Ovelha é teimosa, ovelha é obstinada, ovelha é inconstante, é volúvel, ovelha é dependente, é indefesa, é medrosa, facilmente entra em pânico. Isso dá trabalho, tem que apacentar. Ele é um sensível observador das ovelhas, um pastor lá nos tempos antigos, ou um pastor das antigas. Ele senta num lugar onde ele perceba, ele veja todo o rebanho. E ele está sempre atento a qualquer intranquilidade, a qualquer sinal de pânico, a qualquer comportamento de violência ou de insatisfação, de preocupação nas ovelhas. Uma das coisas mais difíceis de se identificar são os lobos. O pastor, ele não é um caçador, ele é um apacentador, um guarda. Ele está procurando identificar o comportamento. A diferença entre o lobo e a ovelha é o comportamento. O lobo é o predador, a ovelha é a presa. E o pastor tem que estar atento. Por quê? Porque o lobo é sorrateiro.
estrategista, ele não vem correndo, ele estuda, ele avalia, ele ronda, ele cerca. E o pastor tem que estar atento a isso. É preciso cuidado, discernimento, aliados à experiência no ministério. Antes de tudo, apacentador, corajosamente protetor. Atos 13, Gálatas 1, 6 a 9. Pastor não tem que ter medo, não pode ter medo de enfrentar o perigo para proteger as ovelhas. Pastor não tem que ter medo de se expor, de dar a cara para bater, de se arriscar. Pastor não pode se esconder dos problemas que afetam o rebanho, lavar as mãos, ignorar. Pastor precisa enfrentar e confrontar o erro, as heresias, os ataques satânicos, as seitas que estão tentando se infiltrar e roubar a alma das suas ovelhas. Enfrentar decidida e corajosamente os lobos, os predadores que estão rodeando o seu rebanho. Eu lembro uma vez que havia um grupo sectário rondando membros da nossa igreja, da nossa congregação. E eu fiz questão de ir na casa dessa família no momento que a pessoa estava lá. E confrontei com severidade e disse para aqueles irmãos: não recebam essa pessoa na sua casa. Corajosamente protetor. Sectários e hereges entram sorrateiramente, rondam sorrateiramente as ovelhas da nossa congregação, a nossa própria congregação. O mundanismo, que vai se infiltrando devagarzinho, tentando corromper a moral, os bons costumes, a ética cristã, a santidade de vida. Os ataques satânicos através da fofoca, das intrigas, dos mexericos, que ferem, que machucam, que matam. Pastor tem que se levantar contra isso. Pastor tem que se levantar contra isso corajosamente e confrontar. Enfrentar o inimigo nas batalhas espirituais pelas suas ovelhas. O inimigo oprime, o inimigo tenta destruir. O diabo veio somente para matar, roubar e destruir. E o pastor tem que se colocar na brecha e interceder incansavelmente. E às vezes ele vai sentir as hostes da maldade atacando a sua vida por causa das ovelhas. E o pastor tem que lutar contra o diabo e suas hostes, porque ele é corajosamente protetor, ou pelo menos deveria ser. Integralmente confortador. A sua palavra e a sua vida deve levar alento ao coração ferido, direção ao desanimado. É nos momentos de maior tristeza e pranto que o ministério pastoral mais se realça. É no momento de maior angústia que a presença do pastor é mais necessária. É no momento que a alma está destroçada pelo luto, pela perda, pela dor, pela enfermidade, pela desesperança, pela angústia, pelos conflitos da vida, que o pastor tem que estar ao lado da sua ovelha e sofrer com ela a sua dor. O pastor não pode se omitir. Que Deus te abençoe. Pastor chora junto, pastor abraça, pastor conforta, pastor carrega a ovelha no colo muitas vezes. Ferida, cansada, o pastor a carrega no colo. O pastor tem que colocar o bálsamo e fazer todo o esforço para que ela seja curada. E colocar o bálsamo não é você ficar repetindo versículos bíblicos aleatoriamente. Todo velório tem alguém bem intencionado, mas sem sensibilidade alguma. Pastores, inclusive. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu querido, isso não conforta ninguém. Desculpa.
Isso não conforta ninguém, a não ser o Espírito Santo ao meu próprio coração. Você repetir esses versículos, tá melhor, nem tá na Bíblia isso, começa por aí. Deus a levou para um lugar melhor. Não está na Bíblia isso. Nós sabemos que sim, mas não é versículo bíblico. E aí você fica citando seus versículos preferidos e isso não conforta. Às vezes é melhor você calar a sua boca, abraçar e chorar junto, do que ficar teologizando a dor alheia, explicando a dor inexplicável. Tem pastor que através da Bíblia tenta explicar a dor inexplicável. Você não consegue. Abrace e chore. Eu digo isso para a congregação que eu pastoreio. Talvez eu não saiba o que te dizer. Em alguns momentos eu sou muito ruim com as palavras. Alguns momentos elas fogem. Então eu abraço e fico ali do lado, sentindo a dor, tentando absorver um pouquinho, trazer para mim um pouquinho daquela dor e dando meu carinho, dando meu afeto. Isso é fundamental, isso é ser integralmente confortador. O pastor deve ouvir as suas ovelhas e não apenas falar. Pastor, você fala demais. Pastor, você fala muito. Ouça mais. Ouvir é confortar. Ouvir, ser ouvido é confortador. Há momentos que a simples presença basta, não precisa falar. E ele deve sim, precisa ter uma palavra de conforto, de alívio, de orientação, mas isso não é tudo. O pastor, ele é irremediavelmente disciplinador. O pastor deve disciplinar a ovelha rebelde. Nos rebanhos, antigamente, e ainda hoje no Oriente Médio, quando tradicionalmente se pastoreia ovelhas à moda antiga, existem duas situações. Uma, aquela ovelha mais forte, mais robusta, que ela encontra uma outra ovelha mais fraca e ela resolve perturbar a vida daquela ovelha. Ela dá amarrada e ela persegue. E ela acha, no meio de 300 ovelhas, ela acha aquela e vai lá e dá uma cabeçada. Aí o pastor afasta, põe de um lado, põe do outro. Daqui a pouco ela achou a pobre coitada e está lá de novo. Então o pastor faz o quê? O pastor pega aquela ovelha que está batendo na outra, pega no colo e quebra a pata dela. E depois ele faz uma tala em faixa até a fratura ser curada. Ela perdeu o hábito de bater na ovelha mais fraca. E o pastor, com a disciplina, traz harmonia e segurança para o rebanho. Às vezes a ovelha se desgarra, vai para um lado, o pastor vai lá e busca. Vai para outro, o pastor vai lá e busca. Daqui a pouco ela vai se perder, ela vai cair num abismo, ela vai ser presa de vítima de um animal, de um predador, vai ser presa de um animal selvagem. Então o pastor vai lá e quebra a pata dela. E entala até ela curar a fratura. Ela perdeu o hábito de se desgarrar e ela foi salva. A disciplina não leva as questões para um nível pessoal. Um pastor não pode brigar com pessoas, ou no caso com ovelhas. Ele tem que brigar com ideias, com atitudes. Ele confronta o erro, mas confronta com brandura. Ele não humilha. Ele corrige, ele exorta, ele confronta com firmeza, sim, precisa, mas com brandura. Ele não é um espancador. Mesmo quando ele tem que quebrar a pata, uma medida severa, porque é a única maneira de salvá-la. Ele não faz isso com raiva, com amargura, com ódio. Você vai ver, eu te avisei. Pastor, não desce o cajado nas ovelhas. O pastor está descendo o cajado. Cajado é para trazer para perto. Cajado é para buscar, não é para espancar a ovelha. Qual é a ferramenta, qual é a arma que o pastor usa para espancar a ovelha? Nenhuma, pastor não espanca a ovelha. Ele tem a vara, uma clava, um bordão, para atacar os predadores, os ladrões. E ele tem o cajado para trazer, que é a extensão do seu braço, para trazer a ovelha para perto de si. Pastor não tem ferramenta para espancar a ovelha.
Pastor não tem ferramenta para espancar a ovelha. Se o seu pastor está descendo o cajado em você, pastor, se você está descendo o cajado em alguém, você está equivocado. Você não entendeu a função do cajado, muito menos da função pastoral. O pastor não disciplina com alegria. Ele não acha vantajoso ser disciplinador. Eu já falei numa das outras aulas, ele não fica caçando bodes no rebanho. Quem caça bode, mata ovelha e apacenta lobos. Nunca esqueça isso. O pastor mostra o perigo de permanecer no erro. O pastor orienta biblicamente o caminho a ser seguido. Perder esse perfil é permitir a dispersão do rebanho. Exagerar nesse perfil é causar a dispersão. Perder o perfil é permitir a dispersão. Exagerar no perfil de disciplinador é causar a dispersão. Pastor, ele é a todo tempo educador. Paulo a Timóteo fala bastante sobre isso. O pastor traz sempre os ensinos bíblicos na mente e no coração e compartilha com seu rebanho em todos os momentos possíveis. Não só nas reuniões formais, na informalidade, nas visitas, nas conversas, nas viagens, nos encontros fortuitos, ele está educando, ele está ensinando. Ele busca nas coisas simples da vida a tradução das coisas de Deus. Era o que Jesus fazia. Campo recém-semeado. Não tinha um broto de trigo, de cevada, ou do que quer que seja. Jesus olhou para aquele campo, parou, os discípulos olharam para aquele campo recém-semeado. E Jesus diz assim, vocês estão vendo isso aí? Estão falando que falta 4 meses para a colheita. Eu, porém, vos digo que os campos estão brancos. Ele vê redes e fala de pescadores de homens. Ele vê aves do céu e fala do cuidado de Deus. É isso. Em todo tempo o educador. Ele não precisa ser um expert em grego, em hebraico, em filosofia, em psicologia. Ele precisa apresentar um ensino prático, contextualizado e relevante. Através do ensino, o pastor leva o rebanho à maturidade, enquanto treina outros pastores e líderes. Ele é a todo tempo educador. E uma sexta característica do perfil do pastor, já falei um pouquinho, vou voltar a falar, ele é incansavelmente intercessor. A melhor posição pastoral é de joelhos. A melhor posição pastoral é de joelhos. A todo tempo, o pastor deve lembrar do rebanho e apresentá-lo diante do Senhor. O pastor tem que orar todo dia pelas suas ovelhas. O pastor tem que orar todos os dias pela sua congregação. Ele precisa conhecer cada uma delas. A igreja que eu pastoreio, a congregação que eu pastoreio é muito grande, eu não tenho condições. Traga outros pastores. Forme um colegiado de pastores, uma equipe presbiteral. Mas cada ovelha tem que ter alguém orando por ela diariamente. Conhecer as suas necessidades, interceder constantemente por elas. Orar mais intensamente por aqueles que estão em momentos de crise. O sucesso pastoral depende muito da vida de oração e intercessão do próprio pastor. Muitas situações seriam evitadas se o pastor orasse mais pelas suas ovelhas. O que garante o sucesso pastoral não é o nível acadêmico da instituição na qual o pastor se formou, não é a sua capacidade intelectual, o seu carisma. Seminários e faculdades formam teólogos, as igrejas precisam de pastores. Igrejas precisam de pastores, ovelhas precisam de pastores. O que garante o sucesso e a aprovação divina no pastorado é você desenvolver na vida o perfil do pastor traçado por Deus.